dentista, né? Então, estamos começando Viva Mais, o seu programa de saúde. É sempre muito gostoso estar com vocês. Estamos gravando a segunda parte do nosso programa. Começamos sábado passado. Quem está conosco na live, já é o segundo programinha de hoje, né? Mas é sempre muito bom estar com vocês e a gente aqui está sempre animado, é sempre gostoso estar gravando. O nosso gravador da live lá desistiu de botar o meu, né? Não, acho que não. Diz que o som não tá legal. Ah, mas tenta, Alexandre. Tá tudo reclamando. Tá, mas deixa eu reclamar, bota de novo. Gente, nós estamos aqui na live, ao vivo com vocês, na gravação, ou seja, é muito gostoso estar com vocês de todas as maneiras. E a gente quer agradecer, queremos já começar agradecendo a nossa arquiteta maravilhosa, Graça Brenner, que fez esse cenário lindo para nós. Quem está conosco nesses 8 anos, sabe que a gente começou de uma forma bem simples, né? Nós tínhamos um fundo aqui azul, horrível. É bonito. De lona. Bonito. Enfim, não importa. Mas aí a Graça botou esse cenário lindo. Teve umas queixas. Teve um pessoal que se queixou do sistema, que era a mesma mesa de todo mundo. No início as pessoas reclamavam. Hoje em dia ninguém mais reclama do nosso cenário. Todo mundo só Não, elogia, né? Graças a Graça Brenner, nossa arquiteta. O cenário antes tinha sido feito por nós, agora é por uma especialista. É isso, a melhor arquiteta do mundo, tá? Agradecer a Império Persa, a Gilá, o Pedrão, o seu Zanã, muito obrigada. Eles sempre emprestam tapetes lindos aqui para o nosso cenário, um tapete mais lindo que o outro, são maravilhosos. Quem puder ir na Império Persa, a loja é lindíssima. Estive lá essa semana e voltei apaixonada. Agradecer a La Tabla, o Eduardo, que sempre empresta móveis maravilhosos, é uma delícia esse sofá, demais, né? nossa. Essa poltroninha minha do Miguel aqui, divina, maravilhosa. Obrigada, Eduardo. Essa mesa lá da La Tabla. Agradecer a Império Persa, a Andressa e Marcelo, obrigada. Esse papel de parede lindíssimo, claro, quem escolheu foi a Graça, mas eles têm um papel mais lindo que o outro. Inclusive, essa semana está chegando as almofadas, ela está fazendo uma manta linda para esse sofá. Ela é maravilhosa, ela tem um bom gosto divino e maravilhoso. E agradecer Ao Zafari. ao Zafari, que é o nosso parceiro já há 8 Filoson. anos, a Filoson, Zafari de economizar e comprar bem. A Filoson, que é o melhor aparelho de ozônio que existe, o único liberado pela Anvisa. Em breve teremos a Vivar aí, que eu já falei com o Bruno. Em breve teremos Vai nos a ensinar Vivar como é que fazemos para dormir bem. também. A Boutique dos Lustres, né, que o Marcos sempre nos cede as luminárias. E hoje está conosco a Semente da Saúde, né? Quem não conhece a Semente da Saúde, quem não conhece tem que ir lá. É ali na Nilo Peçanha, 2181. Hoje ela trouxe umas comidinhas deliciosas para os nossos convidados, que são maravilhosos, que eu já vou apresentar para vocês. Eles vieram lá de Belo Horizonte. São convidados maravilhosos e eles vieram por várias razões que nós já vamos explicar para vocês. Mas aí a Semente da Saúde trouxe essas coisas deliciosas. Tem a bombacha, a kombucha. Kombucha. Isso. Agora misturei bombacha, bombacha. Mas está válido. É a kombucha. Aceitável. É a kombucha, que é Um um probiótico fermentado natural. Ai, muito obrigada, Breno. Não é tu aqui. Que Eu vou isso? ter que Dá pra começar a tomar à escrever vontade, isso. Acredito que sim. Breno, dá para tomar quanto quiser sem problema? Olha, Não, nada dá para tomar o quanto quiser, sim, né? mas é uma opção meio interessante. galão. Meio galão tá bom. Mas um probiótico deve se fazer muito bem, né? Sim, com certeza, porque as doses terapêuticas de probióticos que a gente trabalha de forma terapêutica são doses altas, né? Doses altas. Sim. Então eu não acredito que nele tem a quantidade de probióticos que exista nessa garrafinha seja uma dose que possa gerar Bem algum tipo. aceitável. E Sim. olha, é uma delícia. O Miguel já tomou umas 3 garrafinhas. Então é um probiótico fermentado natural. Ela trouxe água de coco, salgadinhos estão uma delícia, pizza de sardinha. Ela trouxe crackers de espinafre. Tudo sem glúten, sem lactose, sem nada. Brigadeiros de amêndoa, brigadeiros de coco, tudo isso que hoje é aniversário do Vitor. E assim que chegar o Vitor, a gente canta parabéns, que ele não está sabendo. Daí vem o bolinho também. Ah, e vem um bolinho. Também tem um bolo de laranja, mas tem um bolinho com a carinha dele, que ele já deve estar chegando. Aí nós vamos cantar parabéns para ele. Então, nós vamos apresentar os nossos convidados, que são especialíssimos, tá? Que é o doutor Eduardo, agora eu tenho que falar doutor, né? Porque eu vou lhe apresentar, depois a gente chama de Eduardo. Então, nós temos aqui o doutor Eduardo Faria e o doutor Breno Faria, que é pai e filho,
que são dois médicos maravilhosos, tá? Eles são médicos. O Breno tem pós em fisiologia hormonal, pós em nutrologia. E o doutor Eduardo Faria, então, aí é uma lista gigante que eu vou começar, ele vai me ajudar a terminar, tá? Porque é, assim, maravilhoso o currículo dele. Ele é autor desse livro, Detox, tá? E Detox. assim, ó, a Detox, e já tá saindo mais um, né, doutor Breno? Detox, a limpeza vital. E tá saindo mais um, né, Eduardo? Sim, Esse aqui, ó. para Tá não saindo médicos. o número 2. Aqui é para não médicos? Este vai ser para a comunidade em Que geral. legal! Uma linguagem coloquial. É que esse daí, Detox, a limpeza vital, ele tem um palavreado muitas vezes mais Técnico, científico, né? Isso. mais técnico, tá? E onde a gente pode comprar eles? Quando esse ainda não foi lançado. Ele está quase pronto para o lançamento. Talvez em novembro já esteja lá no nosso site. Porque tanto Detox, a limpeza vital, quanto esse que nós estamos escrevendo para a comunidade em geral, só serão disponibilizados no nosso site. healthextension.com.br. Bom, depois a gente vai ter que botar ali, porque... Sim, talvez uma tarja, porque É. é uma palavra criada pelo Breno em inglês, Tá bom, morou lá, né? mas há uma no outra intervalo forma. nós vamos botar o endereço do site direitinho para vocês aí, tá bom? Até porque esse primeiro aqui já está esgotado, mas está prestes a ser novamente reeditado, né? Sim, E eu fico muito agradecido que esse aqui eu ganhei no programa anterior, né? E tá com a dedicatória e tudo aí, tá? Eu andei lendo já, o Vitor tinha me deixado em cima da minha cama, só para dar uma lidinha aí, porque eles sabem muito disso, para tu não falar besteira. Então, o Vitor é meu fiscal, tá? Sim. Então, ontem de noite, meu dever foi dar uma lida, né, cara? Mas quantas páginas leu? eu li bastante. Eu li bastante, mas assim, leitura dinâmica, né? Sim. Claro que eu vou ter que sentar e me debruçar ali. Mas Deixa eu como a terminar o gente já currículo, tá... que eu não por favor. falei que ele é PhD em Fisiologia na New York University, mestrado em Endocrinologia, ele tem pós em Nutrologia, ele tem pós... Aí eu vou precisar da sua ajuda. Sim, pós em Fisiologia Hormonal e Fisiologia do Envelhecimento, pós-graduação em Homeopatia, pela Associação Médica de Minas Gerais, Associação Médica Homeopática de Minas Gerais, filiado à Associação Médica Homeopática Brasileira, pós-graduação em Organometria Funcional e Eletroacupuntura, em Stuttgart, na Alemanha, pós-graduação em Geriatria Preventiva, na França. Então pensa, E pera aí um pouquinho, que como a gente almoçou junto, ele trabalhou como anestesista também, tá? Uma pessoa que sabe tudo isso, imagina que delícia uma pessoa que sabe tudo isso. E anestesista tratar. geralmente tem que conhecer bastante clínica, né? Porque o pessoal acha assim, eu vou lá, vou fazer anestesia. Não, o anestesista fica com a sua vida ali nas mãos durante um bom período de tempo. Claro, o cirurgião está operando, mas se não é o anestesista, é aquilo que a gente conversou, né? Como é que o cara vai Sim, operar? como? Não tem como, né? Isso foi um acordo tácito que fiz comigo mesmo para sobreviver. Porque mesmo formado em medicina, minha situação era bastante, como diria minha mãe, periclitante. Morava num quarto, compartilhado com outras 3 pessoas, porque o máximo que podia pagar era o aluguel de um beliche. Então, me vi obrigado a praticar a medicina de modo convencional. Escolhi a anestesiologia porque o remédio seria prescrito e administrado uma única vez, e não em vezes sucessivas. Isso foi logo no início da carreira, os 3 primeiros anos. E foi a ponte que me catapultou para encontrar a promoção da saúde. Muito legal. Bom, a gente cortou o Eduardo no programa, na verdade nós não cortamos, né? O tempo se esgotou. E como o assunto é um assunto muito interessante, né? A Dani, minha filha, está assistindo na live ali, está encantada, porque isso é uma das coisas que a gente tem procurado fazer na clínica, né? E nós interrompemos na parte que ele estava dando a dica que a detox começa com a água. Com a água. Sim. E eu perguntei o que é que tinha na garrafinha e fiquei sem a resposta na primeira. Precisa começar com a... E a Precisamos com a mistério da- resposta da o água. mistério da garrafinha. As pessoas devem estar uma semana querendo saber como é que é essa água da garrafinha. Mas é bom, porque agora vão saber. Sim, Eu também. agora vamos saber. Mas antes de saber,
É preciso Continua explicar, suspenso. senão não será entendido. Quando falo de água, essa água tem sobrenome. Ela se chama água adequada. O nosso organismo foi concebido, projetado para receber água com pelo menos 7 características que a configurem como adequada para todas as funções que ela é capaz de exercer e precisa fazê-lo dentro do nosso corpo. 2 delas, para detox, são absolutamente fundamentais, inegociáveis. A qualidade número 1, que é a pureza, porque se a água não for pura, não serve. Pode ser água, mas não serve. E a última, que para a detox é a segunda mais importante, que é a configuração molecular hexagonal. Vamos explicar. Quando se vê uma gotinha de água, ou se nós fôssemos capazes de pegar uma microgota, uma nanogota de água e levar a um microscópio de alta potência, como veríamos ali? O que veríamos ali? Moléculas de água, que todos acham que água é H2O, e se fosse ela não seria água, seria outra coisa. O que nós vamos ver ali é um arranjo químico. Se a água for de boa qualidade, essas moléculas H2O estarão unidas entre si, formando figuras geométricas regulares. Predominam arranjos pentagonais, ou seja, moléculas dispostas em 5, como se fosse um pentágono, que é uma figura de 5 lados, e o ideal, que é a configuração hexagonal, porque nós fomos projetados assim. Muito bem, as águas a que temos acesso no dia a dia podem conter 1, 2, 3, 4 características, mas a configuração hexagonal é muito rara. Existem algumas fontes situadas em lugares distantes, quase inacessíveis, uma delas lá na Noruega, num fiord escondido, mas que virou até fonte de grandes receitas para a região, que é uma água naturalmente hexagonal, que sai da geleira lá daquele fiord. Ela tem 97% do seu desenho geométrico formando hexágonos regulares. Mas no dia a dia, para quem não mora lá na Noruega, a situação é um pouco difícil, para não dizer muito. Porque nós vamos encontrar água, no máximo, como a água de Belo Horizonte, por exemplo, que tem 70% das suas moléculas estruturadas como pentágonos, mas quase não tem os hexágonos. E alguma coisa precisa ser feita, porque acompanhe o raciocínio. Se o nosso organismo espera e precisa receber água hexagonal, se ele recebe, por exemplo, a água fornecida pela concessionária de Belo Horizonte, predominante pentagonal, isso tem de ser reformatado dentro do organismo. Perde-se tempo, gasta-se energia e, com isso, os processos serão truncados ou, no mínimo, prejudicados. Porque o organismo tem de trabalhar com essa configuração, principalmente no sistema de detox e no nosso DNA. As nossas moléculas de DNA são hidratadas, protegidas por água. Se essa água não for hexagonal, a vulnerabilidade dos nucleotídeos, são os fragmentos, os segmentos de DNA, ficam extremamente vulneráveis a qualquer tipo de ocorrência desagradável. Por exemplo, o ataque pelas toxinas, em geral, pelas substâncias nocivas. Muito bem. Então, o que nós temos aqui dentro dessa garrafinha... É o que nós vamos falar no próximo bloco. Ah, agora sou eu que vou torturar agora o pessoal. sim. Eu tô Como é que a de ver. gente faz para conseguir água hexagonal? Isso. Então, já voltamos, pessoal, tá? Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados
e treinados em todas as áreas da odontologia, atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endodontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Você sonha com agilidade ao dirigir, com incrível design aerodinâmico, segurança e precisão nas curvas e a potência que você sempre quis. Poucas coisas na vida falam mais sobre você do que o carro que você dirige. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. De novo, voltando para o doutor Eduardo e o doutor Breno, pai e filho, né? Que trabalham promovendo saúde, que é o objetivo do programa, né? É que você tenha uma vida saudável, viva mais. E a gente, desde o programa passado, a gente vem com a história da água ali, para saber como o que tem nessa água e como é que a gente consegue essa água que ajuda a fazer a detox, né? Ou detoxificação. Agora vamos falar, né? Sim, vamos falar da água. Da água. Sim. Mas antes, o pessoal vai nos matar. Promete que até o final do programa o senhor conta o que tem na sua garrafinha. não, esse antes agora é pequenino tá de bom. mineiro, bem pititinho. Eu quero deixar bem claro, até para não me desabonar, que lá no Instituto Eduardo Faria, na nossa residência, nós só bebemos água totalmente adequada. Hexagonal. Sim, Isso. com todas as características. As 7, inclusive a configuração hexagonal. Esta aqui não está totalmente adequada. Por quê? Quando pedi que fosse devidamente enchida, foi utilizada uma água mineral de garrafão. Eu não sei as características dessa água, mas ela ficou, a partir do momento que foi colocada aqui dentro, interagiu com o dispositivo que vou mostrar para vocês, dispositivo portátil, ela se tornou predominantemente hexagonal. Esse predominante significa de 87% a 96%. Depende da qualidade natural prévia da água. Mas pode chegar até 96%. Esse equipamento, ele existe em vários formatos, várias apresentações, até para se colocar em caixa d'água de edifício ou para filtros domésticos. Mas eu uso este aqui, portátil, pequenino, num formato esguio, que eu chamo isso aqui de tripinha. O fabricante detesta isso, mas chamar o nosso dispositivo avançado, de alta tecnologia, de tripinha. Bom, o que é isso aqui? Ele é um aparelho que tem lá dentro da sua estrutura
um conjunto de magnetos e um gerador de raios infravermelho quântico. A combinação dessas duas entidades, o infravermelho e o magnetismo muito bem quebrado, abre os ângulos das figuras geométricas, transformando o pentágono em hexágono. E com isso, nós temos a segunda característica indispensável para a detox. Pureza, essa água é pura. Por definição, a princípio, a não ser casos drásticos, até por desonestidade ou outra questão, a água mineral é pura. Então, a água que estou bebendo nesse momento aqui, no mínimo, está pura e predominantemente hexagonal. Mas faltam as outras informações para que nós pudéssemos fazer uma análise completa sobre as 5 demais qualidades. Onde é que eu consigo esse dispositivo? Esse dispositivo Nossa, vamos nos ligar tanto para saber esse dispositivo. Então, é você comercializado. presta atenção, anote. Eu vou dar o nome dele. Ele é comercializado no Brasil por representantes regionais do fabricante. Nunca vi, pode até ser que exista o dispositivo original em lojas, mas não é recomendável que as pessoas façam a compra assim. Tive sérios problemas com clientes meus que pegaram o nome, jogaram no mecanismo de procura da internet, Deixaram no Mercado Livre. encontraram lojetas lá, compraram Para e se comprar mais danaram. barato, né? É comprar Sim. no Mercado Livre. A gente, economia base da porcaria. Minha avó já dizia isso há muito tempo atrás. Então, compra da pessoa certa, no lugar certo. Economia base da porcaria. A minha recomendação, se querem utilizar os benefícios dessa tecnologia, é um aparelho extremamente barato, independente do benefício que ele traz, que é incalculável, mas é uma coisa muito barata e dura, em média, 2 anos. E é muito fácil saber se ele está no final da utilização. Esse meu aqui já está bem perto do final, ainda está funcionando. Como há magnetos aqui dentro, se nós aproximarmos o dispositivo de um Metal? utensílio metálico qualquer, haverá uma atração aqui, Perfeito. certo? Essa é a maneira prática de saber se está funcionando ou não. Parou de atrair, então isso aqui tem que ser descartado e o outro deverá ser adquirido. Qual é o valor médio desse material e aonde eu consigo? Bom, eu estou desatualizado, mas da última vez que fizemos compra, porque nós temos várias unidades processadoras de água no Instituto Eduardo Faria e lá em casa, estava na casa de 400 e poucos reais. Cada Cada um desses. Cada um. Com duração média de 2 anos. Considero isso um valor ínfimo, pelo que o Se aparelho a gente oferece. dividir por dia, isso aí é brincadeira, né? Pouco mais de R$1,20, R$1,30. E a gente coloca nos filtros da Aqualive, né? De água. Ah, perfeito. Porque ali, aquele equipamento, ele tem todas as características. Inclusive, o equipamento da Aqualive, estou citando porque é uma coisa boa e as pessoas É o que a precisam gente tem E saber. vocês têm na aquilo clínica lá. aí, vocês também têm na clínica, eu vi. Ele consegue, sim, transformar parte das estruturas pentagonais em hexagonais, mas só uma parte. Não chega a 18%, 20%. Então, nós temos lá, em casa e no Instituto, equipamentos daquele tipo, da Aqualive, E dentro- mas todos com o Forte Mag dentro, que é o nome do dispositivo. Forte Mag. Forte Mag. T mudo. Forte Mag. E onde é que como é que eu procuro isso? Bom, eu vou sugerir que vocês entrem no site da empresa, fortemag, acho que é .com.br. Acredito que sim. Bom, eu posso passar, daqui a pouco teria de consultar lá na minha agenda telefônica, o telefone de um representante que ele pode orientar. O representante de Minas. Sim. Mas seria recomendável, por exemplo, quem está aqui no Rio Grande do Sul, Consumir procurar o daqui. representante daqui, se Que houver. deve ter, Sim, né? com Deve certeza. haver. Se não houver também, Pô, e a hoje gente em fala dia com o entrega. Vitor, né? Compra o de lá. A Mas gente o passa por importante Vitor é isso, fazer um também pra contato vocês. com um representante autorizado, que vocês vão receber, quer dizer, quem adquirir dessa forma vai receber um produto chancelado, com todas as garantias. E as outras 5 características, Eduardo? Então vamos lá. Muito oportuno, eu sabia que você iria perguntar. Mas você já sabe a resposta, porque comprou o equipamento da Aqualive. Então a primeira característica, e a mais importante, porque se ela não existir, não há sentido nenhum em falar das outras, se a água não for pura, acabou. Só um detalhe, se você pegar um copo de água do Guaíba
e colocar o Fortimag lá dentro, em 20 minutos ela fica predominantemente hexagonal. Mas é impotável, certo? Perfeito. Então ela não é pura. Isso é importante. Então a primeira característica é a pureza. Eu vou pedir um minutinho, Eduardo. Pois não. O Vic chegou. Chegou? Vamos fazer. Ó, nós estamos fazendo um sucesso com essa história da água, né? Sim. O Vitor chegou, significa que nós vamos cantar o parabéns pro Vitor, Sim, claro, vamos Como é que é cantar. pra nós? que ele não está sabendo. Mas, Então nós estamos esperando só e a que gravação Vitor? continua? Não, a gravação. Nós vamos dar uma paradinha pra te entrar no programa. É, assim? A entrada Vem cá, meu querido. parou para tu entrares? É. Tá Tá? gravando? Tá entrando Entra. de menores? Entra, meu. Entra no programa. Ora. Até porque nós queremos. Nós temos um presentinho. É que essa semana teve o aniversário do Vitor. E nós. Eu tô Maurício, pode calado, largar a mudo música? aqui desde a hora que cheguei. O programa da Xuxa. É que é o aniversário do Vic. Ainda bem que não tem vela. Personalizado, mas não cuspir no personalizado. bolo. É, a gente só não trouxe vela porque a gente não sabia se cuspe contaminava ou não. Esse é o bolinho do Vitor. Tá, Sério? estamos fazendo live, inclusive, tá no ar. Tá no ar. Tá no ar. Qual é a senha? Lumière 548. Então, a gente já deu uma ajeitadinha aqui, o Vitor já está conosco no ar. E podemos começar, Eduardo. Sim, Retoma o assunto lá da água que estava vamos retomar. interessantíssimo. Que eu tinha perguntado as outras características. Sim. Né? A primeira era a pureza, é isso? E a segunda, a estrutura hexagonal. Na verdade, a sétima. Mas pode ser a segunda, sim, tudo bem. Aí o Vitor, já entrando na sequência aqui, mostrando serviço, ele vai nos falar sobre a terceira. Qual seria a terceira? Em qualquer ordem. Eu vou falar, apesar de que eu acho que vocês falarem isso, eu vou ser uma crítica, as pessoas não têm como escolher essas coisas. Então, o Eduardo tem tanta coisa para... Eu vou falar só para dizer que eu sei, né? Que é o potencial antioxidante que a água pode ter, né? A quantidade de minerais que ela tem também para ser um bom condutor. Essas coisas são muito importantes. Mas eu acho que nós estamos aqui com o mestre do Papa da Mas ele tá falando detoxificação. sobre detoxificação. Eu sei, mas tem tanta coisa que as pessoas podem escolher, porque a água, infelizmente, essas características as pessoas não conseguem escolher, né? Porque ou tem um filtro específico, tá? Ou isso aqui, ou não conseguem escolher muita Mas, Vitor, coisa. ele já deu a dica do filtro e já deu a dica do dispositivo. E ele já Vocês deu as podem dicas achar. falando em líquidos dos melhores chás, dos melhores sucos? Não chegamos lá ainda. Não chegamos, mas Vamos lá. não Tá, sei mas se nós tem. temos que chegar. dar essa dica porque nós só temos 2 blocos. Pois é. Sim, mas isso é rápido. Então vamos lá. Mas é fundamental. Não, mas rapidez não é nosso negócio aqui, nos mínimos detalhes. Eu sou assim, Eduardo é assim também. Então Pois é, então vamos lá, vamos lá. Eduardo. Vamos explicar por que as pessoas confundem muito. A água, o corpo se hidrata com água. Qual é a câmera aqui? Eu estou me perdido aqui. Aqui? Opa, a água se hidrata o corpo com água. A água, né, não é com suco, não é com refrigerante, não é nada. Mas existem alguns sucos e algumas estratégias de chás que podem nos ajudar, além de hidratar, nesse processo de desintoxicar o corpo, ou detoxificar o corpo. E são os únicos sucos que são realmente considerados detox. E isso é uma coisa muito interessante, porque é o que eu aprendi hoje à tarde. Então tá, então vamos lá. Sim. Vamos falar rapidinho nas outras características da água, das 7, e vamos para os sucos, pode ser? Sim. Só cita, pincelamos a água É. ali, tá? Então, só complementando aí, a baixa tensão superficial é absolutamente fundamental, sobretudo na detox, porque a água precisa de transitar com a maior liberdade possível. Se ela for uma água densa, pesada, Ela vai para o fundo. ela vai ter dificuldade em transpor certas barreiras naturais dentro do próprio organismo. E temos a questão da condutividade elétrica. A água tem de ser boa condutora. Muito bem. Agora, dentro do que o Vitor falou aqui, que é da maior importância, a gente conversar sobre a montagem de uma dieta detox, bem entendido, de maneira mínima, para ajudar. Porque o sentido aqui é fazer com que as pessoas possam tomar medidas simples, ao alcance da grande Cunhado é maioria. triste, né? O cara fica aqui Acabou de filmando o derrubar negócio, o derrubar celular. tudo aí. Tem também. Apoia a live pro saco. eu tenho. Não, mas vamos lá. Sim, isso é natural. Então, que as pessoas possam tomar medidas simples, de fácil execução, para ajudar
o seu sistema interno de detox a trabalhar melhor e atingir uma eficácia mais significativa. E esse é um bom momento. Geralmente começo a falar no campo da dieta detox sobre o que se come, o que se mastiga, os sólidos de modo geral. Mas como o Vitor falou algo aqui que chega a ser catastrófico, porque o que se fala aí de suco detox é um falatório, como diria minha avó, uma algaravia insuportável e totalmente destituída de consistência. Esse suco aqui é detox, aquele outro também. Suco não é detox. Suco, de modo geral, a não ser as exceções que serão elencadas aqui, e seria muito interessante que as pessoas que nos assistem anotassem isso, salvo essas exceções, durante um processo de detox, ou se a pessoa está pretendendo ajudar-se a eliminar de maneira mais eficaz a contaminação existente, só é aceitável a ingestão de 3 sucos específicos, que vão ser ditos aqui agora. Um deles é o suco de limão, o outro é o suco de repolho, e o terceiro e mais importante, juntamente com o limão, mas gosto muito desse terceiro porque além de ativar, de incrementar o sistema interno de detox, é a maior fonte de aminoácidos que se conhece na natureza. Tem todos os aminoácidos que o corpo humano pode utilizar, que é a grama de trigo. Estou falando de grama, não de germe e não do trigo, mas a grama. Então, se esses sucos forem bebidos ou durante... Orgânico, né? Hein? Orgânicos. Sim, claro, todos orgânicos, procedência ilibada. Senão vai vir uma Isso é água de inquestionável. veneno, né? Sim. Claro que o ideal teria sido se tivessem sido cultivados com água adequada, Sim. que seria o cúmulo do preciosismo virginiano. Mas não sendo possível isso, que não haja nenhuma contaminação. Os dois são virginianos? Não, ele. Não, ele é. Eu tô falando Eu dele, sou, né? mas acho que o Eduardo devia ser Eu mais não. que eu. Não, eu estou fazendo uma homenagem. Não, porque Já falei eu sei com como ele. é que é virginiano. Eu falei, Não, mas é meu signo predileto. O meu preferido. Virginiano de um lado e pisciano do outro. A minha filha Flávia é de peixes. peixe é de bem com a vida. Breno não tem ciúme disso porque é questão astrológica, tá? Dizem os entendidos que virginiano Breno, qual é teu é o signo? meu parceiro Capricórnio. predileto. Ideal, É ideal. Certo? Eu posso não ser o melhor parceiro para ele, mas ele é para mim. Mas isso a gente conversa depois. Aí, continuando. Gente, nós estamos falando aqui de sucos. Limão, repolho e grama de trigo podem ser utilizados durante um programa de detox ou se a pessoa está simplesmente querendo melhorar a capacidade do seu sistema em eliminar as toxinas. Mas é importante lembrar que o suco tem de ser puro, sem aditivo. Nada de colocar outra coisa a não ser a essência do alimento e a água adequada. Se for adoçar, que se use estévia. Xilitol está sendo estudado ainda no campo da detox. Não há conclusões definitivas. São alvissareiras as possibilidades. Mas o volume diário máximo tolerado pelo sistema interno de detox é 100 ml. 100. Vou repetir, não é 1 litro, não é 1 galão, não é meio litro. 100 ml, quantidade pequena. Porque mesmo um suco de limão, se for ingerido em grande quantidade, um balde, por exemplo, uma garrafa e meia dessa aqui, isso poderá obstaculizar em algum momento, em alguma etapa da maquinaria de detox, o trabalho do sistema. Isso dentro de um programa específico. Ou Agora, mesmo fora. Fora também. Sim, fora também. Se for utilizar com o objetivo, veja bem, se o objetivo naquele momento da pessoa é auxiliar o sistema interno de detox, a regra é essa. Se não é, bom, então pode exceder um pouquinho. Você não tem aquele objetivo definido. Ah, gosto de limão, gosto de repolho, gosto de grama de trigo, vou tomar 200 ml. Não há problema, mas o sistema detox acusará. Qual é a Isso diluição, Eduardo? Eu vou tomar 100 ml de suco de limão. É o sumo É ou é... o A limão água não inteiro? conta.
Tá, a água não Não, conta. 100 ml do suco. Do suco, tá. A água não conta. Quanto eu coloco de limão espremido ali? Não, Não, é, puro. é um sumo, 100 ml. Ah, é 100 E a ml água- de Depois limão você põe puro. água. Suco puro, sem água. Sem Depois água. é que se coloca água. Água, entendi. então, aí A você água pode- não entra nessa conta. E o repolho, como é que tu faz? Bate o repolho? Sim, bate o repolho, liquidifica. O repolho, Não fica ruim, não tomei já no curso. põe a água lá, como você quiser. Ele tem a oportunidade de provar lá Também no, não tem no um- coffee break do nosso E, curso. e o de grama O de trigo repolho não também. deve nem ter gosto. Deve Não ter tem muito fica bom. gosto. Não tem tem. gosto. O de grama de trigo é gostoso. chega Agora, a ser grama de gostoso. trigo, onde você acha isso? Bom, aí é um pouco difícil. Há casas mercado especializadas, ou você público pode deve ter. plantá-la. Aqui em Porto Alegre... Fazer no mercado canteirinhos público, em Fazer casa. canteirinho Lá de nos graminha de Estados trigo. Unidos, né, eles têm, né? Sim. Alguns produtos. Aí é. Eles Ela entram lembra na muito discussão, aquilo né? ali, ó. Aham. Aquele arranjo ali. O pó, né? O pó. Aí é aquela questão. Tem alguns produtos americanos que eles vêm com rótulo, né? Eles vêm com selo, né? Falando que eles são orgânicos, desprovidos de Não de agro- geneticamente não geneticamente modificados. modificados, que eles Isso é são blends, importante. né? E é o pó. Aí você vai achar lá o wheatgrass, que é a grama do trigo, com a clorela, a espirulina, combinações de pós. Aí são produtos importados, mas assim, é importante que quando o cara for comprar esse produto num site, ou quando ele viaja para os Estados Unidos, igual o Vitor vai Mas aí muito, você né? tem o Whole Foods, né? Que Sim, é aí eles vão ter brincadeira, né? sim, aí eles têm um critério muito top de Seleção. né, das marcas, né, que são... Que eles produzem, né? É. geralmente. É muito parecido com isso aqui, não é? Muito parecido. Muito parecido. Inclusive, é um bom momento para as pessoas que nos assistem pensar no seguinte: quem sabe aprendam a cultivar grama de trigo. É, em uma casa. coisa bonita, fácil bonitinho, de cultivar. em casa. Encontra-se na internet instrução em vários sites. Tem um bonequinho que teve um congresso de cirurgia plástica e como a gente trabalha muito com cabelo, eu acho que foi em Minas que eu vi, eles faziam um bonequinho com o cabelinho todo. Deve ser grama- parecido, parecido. Vocês já Sim. viram aqueles, tipo um frigobarzinho pequenininho, que são algumas empresas que eles fazem para você ter os potinhos pequenininhos em casa? Eu vou lembrar o nome da marca, bem bonitinho, eles me apresentaram. É como se fosse um mini frigobar, né? Então, ele tem um sistema de serpentilha de água que, se você viajar, tá abastecendo os potinhos, né? Que você pode plantar as mudinhas ali. Então, você tem ali de 3 decks, 2 decks, e você pode colocar até 9, 12 Deve ser bem potinhos. fácil de cultivar, né? Sim. Porque os caras vendem os bonequinhos desse aí e vão cortando, porque é como se fosse cabelinho, é grama de trigo mesmo. Continuando nas dicas, agora retomando a ordem que normalmente uso, comestíveis sólidos primeiro. Então, vamos citar aqui 4 alimentos que provavelmente 3 deles a maioria das pessoas não conheçam do dia a dia. Não estão acostumadas com ele. O Vitor mesmo foi um que falou: mas eu não conheço isso. Bom, então vamos lá. Um deles chama-se allium cepa, vulgo cebola. Não confundir com o allium sativo, que é o irmão dela, o alho. Então, a cebola. De preferência, comida de modo vegano. Cru. Sim, mais cru cru. ou então, como chama? Refogado? Refogado. Refogado no Refogado bafo. na O Tonton deu as dicas pra Mas gente, sem bem legal. aquecer demais, porque ela vai perder as Fazer propriedades. banho-maria, né? Sim, ou então Pode ser. abafando mesmo. Aí já é uma No questão bafo culinária. mesmo. bafo mesmo. Bafo. O importante é não fritar a cebola, porque ela se descaracterizaria para o que nós estamos conversando aqui, que é sobre detox. Então a cebola é a primeira. A segunda é a groselha negra. Existem vários tipos de groselha. A que está estabelecida, Você vai chancelada, anotando aí, pessoal. comprovada, é a groselha negra. Você acha no supermercado? Acha, mas não é fácil. Geralmente são casas mais especializadas. Groselha. Se acha, Groselha negra. eu vou responder uma coisa que eu respondo pro pessoal do Insta, do Face, que se acha no Google. Porque é muito difícil de achar essas coisas. Então o Google nos guia bastante, porque senão as pessoas, onde é que compram? Fica muito difícil em cada local. E tem, basta procurar, Mas né? eu acho que aqui em Porto Alegre é muito fácil, pessoal, porque no mercado público tem muita coisa. O Tonton falou Muita disso, né? Ele falou. Ele falou que em falou feira ele Semente da consegue. saúde também. Tem Talvez casas tenha. específicas. Em aqui, feiras, né? em feiras também orgânicas. Então, Continuando. vamos lá, O cebola, Zafari, cebola, o Zafari, groselha também, nosso patrocinador, negra. pode ser que O tenha. Zafari Groselha negra. tem tudo, Se né? não tiver, eles podem arrumar, né? Zafari, o nosso patrocinador vai ter se isso não aí, tiver, com certeza. Vai ter, certeza eles vão atrás. No Zafari eu compro Excelente tudo dica. orgânico. Todas essas coisas Bom, orgânicas eu ótimo. compro no Zafari. Terceiro alimento, que tem um papel muito interessante no incremento do sistema interno de detox, é o rabanete negro.
Não serve o outro rabanete, é o negrão mesmo, aquele bem escuro. Também não é tão fácil, mas não é tão difícil, porque o Google orientará quem precisar de ajuda. E o último, que o Vitor disse que não conhecia, é o ruibarbo. Não conheço. Também não é muito comum nos pratos brasileiros, mas deveria ser e poderia ser. Imagine as pessoas fazendo combinações. Então, vou passar uma lista aqui de aproximadamente 12, 13, talvez 14 alimentos. Isso pode ser combinado e vai ficar muito legal, porque cada um desses está na lista por razões específicas. Tem um ponto de atuação mais significativo dentro das cascatas giradas pelo sistema interno de detox. Agora vamos para os chás. Suco é uma coisa, chá é outra. Eduardo, tudo dentro do livro que tu me deu? Sim, algumas coisas, provavelmente sim. Talvez não dessa maneira que nós estamos falando aqui. Porque o livro faz uma lista geral. Aqui, Nós estamos passando um pente fino. Direto, né? Então tá. Sem intervalo? Sem intervalo. Sem intervalo. Essa é a parte porque o mais assunto tá muito interessante agora. né? Muito bem. O primeiro chá, que sugeriria que as pessoas que não conhecem essa plantinha maravilhosa, e ela realmente não é tão comum assim, vou falar primeiro o nome científico dela, porque o nome vulgar varia tanto. Em Minas ela é conhecida por 2 nomes vulgares. Aqui não sei que nome é atribuído a ela, mas ela se chama Rumex crispus. Em Minas é chamada de labaça ou catacruz. É uma planta incomum, mas poderosíssima para se fazer chá de apoio a detox. Essa é para chá mesmo. A outra, que é uma das minhas plantas mais queridas, uma das primeiras que aprendi a conhecer nos estudos iniciais sobre detox, que ela tinha uma base de dados muito importante, muito imponente, é o Taraxacum officinale, conhecido lá em Minas como dente de leão. Talvez aqui também. Também, dente de leão se fala que se conhece aqui. Sim. Então é o Taraxacum officinale ou dente de leão. Há quem coma aquilo, não sei, mas é melhor fazer um chá, certo? O outro, que é o trevo vermelho ou trevo dos prados, nome científico Trifolium pratense, é o mais poderoso desse time aí. Quem puder, incorpore esse chá na sua rotina. Pelo Desculpa, menos dá para repetir como é que é? Esse trevo vermelho ou trevo dos prados. Nome científico Trifolium pratense. Esse é o mais poderoso do time aí. Ou seja, a ideia é colocar, ainda tem mais na lista aí, que eu vou falar de mais 4 importantíssimos, que não têm o mesmo peso específico dos já citados, mas não podem deixar de ser elencados. Então, não podemos deixar de incluir em qualquer lista de alimento detox o espinafre, desde que não seja em excesso. Espinafre, no máximo, 3 vezes por semana. O ideal, 2. Ele tem de estar lá. Chá de espinafre ou só mistura ele? Não, agora eu estou falando de comida. Agora Desculpe. Agora eu estou falando daquilo que chamam de lista au concurso. Tá bom. Certo? Então agora são comestíveis ou passíveis de serem transformados em chá. Suco não. Certo? Ou pode ser chá, não chá de espinafre, eu não conheço. Poderia ser legal de repente, mas eu nunca tomei, não sei se alguém tomaria. Não, mas é para comer mesmo. É uma delícia. O espinafre é delicioso. O primeiro deles, que eu gosto de falar antes do espinafre, mas agora eu quero continuar com a provocação que comecei com o Vitor mais cedo. Ele acha que o assunto terminou lá, mas não terminou não. Vai terminar aqui. O azeite de oliva. Como deve ser mesmo o azeite? Opa, vou ser bem pontual aqui para não atrapalhar o negócio dele aqui, que está muito interessante. Estou até anotando aqui de novo para não esquecer. Azeite de oliva, num vidro escuro de preferência. Depois, olhe para o órgão Proteste, esses testes são feitos para ver quais são aqueles que estão misturados de outros óleos. Infelizmente, o azeite de oliva ele pode ser considerado extra virgem, mesmo misturado com óleo de soja, né? Às vezes até 70%. Até dá para sentir o sabor. Então, vidro escuro, baixa acidez e resumidamente preço, porque extra virgem, né? Mas estamos apenas começando. É. Muito bem. Para detox, o azeite de Orgânico. oliva
Também. Isso está sempre pressuposto aqui. Orgânico, absolutamente orgânico. Prensado a frio, primeira tiragem, guardado em frasco escuro, pH abaixo de 0,5. Sim. E caro. Sim. 0,2. Caro. Agora, azeitona jovem, colhida ao luar de lua nova com sereno. Onde é que eu encontro essas informações? Esse é o azeite do qual estou falando aqui. De preferência, prensado a gelo. Opa, qual é a marca? Dá uma dica. Vou dar, sim. Prensado a frio? Bom. Prensado a gelo, estado da arte. Uau. Existe uma família de gregos, eles emigraram para o Canadá há uns anos atrás e levaram a cultura de produção de azeite. E um desses gregos, que é uma pessoa assim, muito qualificada, ele desenvolveu a tecnologia de fazer a extração com gelo, uma temperatura muito baixa. E aí você preserva praticamente tudo que a oliva tem a oferecer. Essa é nova pra Ele mim. se chama Halis. Se houver a possibilidade, eu posso mostrar uma foto da garrafa. Quer dizer, eu tenho, mas não há computador aqui, né? Eu tenho num pendrive. Halis. Onde é que compra? Mercado americano? Google. Halis se escreve R-A-L-L-I-S. Halis. Tá? Ele é canadense, mas é Canadense. encontrável nos Estados Unidos. Certo? Então, esse é o estado da arte. Muito bem. Então, falamos do azeite, falamos do espinafre. Agora Por que precisamos... espinafre 2 vezes por semana só? Não, porque o espinafre... Vai lá, agora é com ele. Antinutrientes, igual as crucíferas têm, o espinafre também tem Acaba antinutrientes. impedindo a captação de Sim, iodo. aí, tá também. vendo? Muito bem. Assim é bom, todos falam. Quanto Mas- tempo nós temos aí? Olha, nós temos uns 10 minutos. Ah, show de bola. Maravilha. Bom, ainda faltam só 2 aqui para completar essa Tem que listinha. completar, porque isso é a parte mais interessante. Agora vem um outro poderosíssimo alimento, voltando à questão da grama de trigo. Então agora nós vamos falar do broto de brócolis. Não brócolis. Brócolis, sim, pode ser colocado, mas a hierarquia não é tão alta. Broto de brócolis é 20 vezes mais poderoso, arredondando as contas, do que brócolis para o sistema interno de detox. Então, uma das soluções é a pessoa cultivar isso em canteirinhos em casa e consumir o brotinho ali de brócolis. Tá? Show, hein? Tem que fazer uma horta em casa. E, finalmente, em homenagem ao Vitor, que eu sei que ele ama esta planta, não podemos deixar de falar da onipresente cúrcuma longa. Ela atua em quase todas as fases da detox, menos na fase 0, que é já uma fase mais sofisticada, que ela não atua. Mas em todas as outras ela está presente ali e sempre trazendo excelente contribuição. E é uma coisa fácil de encontrar, a cúrcuma longa. Se coloca como tempero na comida? Sim, pode ser tempero, perfeitamente. Lembrando que a cúrcuma longa, nós estamos falando da raiz longa da cúrcuma. Sim. Então, a raiz longa da cúrcuma, como saber se aquela cúrcuma que eu estou comprando no supermercado, se aquele açafrão no supermercado vai ter a quantidade de curcuminoides que são concentrados na cúrcuma longa. Não tem como saber. Sim. Então, infelizmente, esse é um tipo de alimento que vale a pena mais comprar suplementação, ou seja, manipular, e aí se eu quiser abrir, eu abro a cápsula, porque aí pelo menos eu tenho o laudo. Eu comprar de uma farmácia de manipulação, de confiança. Sim. E aí eu tenho o laudo de aquilo lá tem ativos realmente, porque açafrão às vezes é só o pó, né? Infelizmente. E aí a gente abre aquilo ali, como, em vez de tomar cápsula, bota na comida, então toma cápsula, né? Perfeitamente. Excelente intervenção. Muito obrigado. E vale colocar na cúrcuma um pouco de peperina? Sem dúvida. Deve, né? Nesse caso aí, deve. Porque diz Você que a vai associação potencializar. potencializa umas 10 vezes, né? A peperina, né? No sistema a detox não pimenta vai ser negra. bem assim, pimenta não. negra. Pimenta né? negra, pimenta... É só caiena. lembrando o Os seguinte. indianos 200 eles usam a miligramas, pimenta 5 longa, já miligramas ouviu do falar? outro, que é o que normalmente o pessoal coloca. longa. Pimenta longa. Sim. Pimenta longa também é uma pimenta que os indianos usam muito para o sistema anti-ama deles, né? As dietas anti-ama, que eles chamam de dietas detox, né? Mas Ai, nós estamos falando aqui Pedro, daquilo que está muito bem estruturado, chancelado, e não há dúvida nenhuma. E eu tenho ali, ao longo de décadas. eu acho que eu tenho uma pergunta muito interessante. Já acabou essa parte? Essa parte, sim. Posso perguntar um negócio muito interessante. Ah, boa, não perguntei hoje de tarde. Não perguntou. Está muito na moda falar que
o vegetarianismo e o veganismo, não sei se existe assim, os veganos, né? Que carnes são absolutamente tóxicas para o nosso corpo. Eu já sei a resposta, mas vou ter que perguntar porque esses radicalismos me incomodam, tanto do lado do paleo, tanto do lado do vegano, né? Cada um escolhe o seu caminho. Precisa ser vegano para ser detox? Não, absolutamente. Tu come carne? Sim. Um dos Nosso itens... almoço hoje foi carne. Porque mas hoje é diferente porque eu estou fora da base. Porque tempos Hoje é feriado. Porque tempos atrás, O importante é o cotidiano. Claro. tempos atrás, resumidamente aqui, eu falei sobre o que é de ruim realmente na carne, que é aquela parte de fato que a gente sabe, os excessos e de fato que a gente sabe, aquela parte queimadinha de fora que fica na carne. Aquilo lá, sim, aqueles hidrocarbonetos, é um nome super complicado, aquilo lá é potencialmente cancerígeno. E aí eu falei sobre isso, mostrei lá no churrasco, as pessoas, nossa, que horror, que absurdo matando os animais, não sei o que lá, tal. E eu brinquei assim, olha, se mata os animais também para fazer plantações, os animais se matam entre si, então assim, eu acho errado o tipo de cultivo que eles fazem hoje, tanto cultivo de grandes lavouras, de soja e tal, assim como eu acho errado o jeito que tratam as vacas, os porcos, enfim. Mas, daí me fala assim, não, porque tu sabe que faz mal. Eu falei assim, não, eu sei que não faz mal. Eu sei que faz mal esse tipo de pensamento tóxico, né? Mas Até a água em excesso faz mal. Então, quer matar alguém, mas eu acho interessante, ninguém melhor que ele para para nos dizer aqui, isso aí faz mal, intoxica o corpo ou não intoxica o corpo? Não é a carne que vai intoxicar. Precisamos lembrar aqui uma coisa muito simples. O ser humano terráqueo é onívoro. Ele não é só carnívoro e não é só frugívoro ou herbívoro. herbívoro. Nós somos onívoros, temos essa estrutura digestora. A natureza nos fez assim. Não estou falando de nada filosófico, nem espiritual, nem transcendental. Isso aqui não é Nós estamos falando de detox. ativismo, isso aqui é Agora, bem saúde. entendido. A carne, qualquer que seja ela, é claro que há uma hierarquia. Peixe, ave e carne bovina ou assemelhada deve ser ingerida com muita parcimônia, em quantidades pequenas e muito bem preparadas, porque os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, que eu chamo de APS, que é o que ele falou ali, Queimadinho. quando se aquece demais a carne, eles serão produzidos. E principalmente o benzopireno, que é o pior de todos os vilões conhecidos. É o mais destruidor do nosso DNA. Não ele diretamente, mas um derivado dele que vai aparecer durante o processo de detoxificação. Para ele ser eliminado, ele tem que ser transformado. Em um determinado momento, gera-se uma coisa chamada epóxido. E este epóxido é altamente destrutivo para as nossas bases nitrogenadas do DNA. Em outras palavras, e por isso ele é cancerígeno. Vocês, mulheres que gostam de churrasco de sola de sapato, né? Aquele queimado e preto não faz bem. Mas eu tenho uma última pergunta para te fazer. Porque assim, ó, eu fiz uma postagem, digo última pergunta, porque infelizmente nós vamos ter que marcar uma outra data para trazer vocês aí, né? Que o assunto é muito interessante. A gente aprendeu, e eu passei até como informação, que uma das formas de tirar parte das impurezas seria colocar aquelas 5 ml de solução de iodo, né? De tintura de iodo num litro d'água e botar as frutas, as verduras dentro. Eu postei. É que tu é verde ainda da internet, essas coisas que as pessoas adoram gerar uma polêmica. Gerou polêmica, é isso? Não? Nossa, se eu posto isso, vira notícia nacional. Porque tem também aquela outra indicação feita por uma pessoa, uma bioquímica, que seria colocar a colher de vinagre, né, de maçã em 5 litros d'água. Que diz que ajuda a tirar parte das substâncias tóxicas. O que tu acha disso? O que posso dizer para vocês ajuda a limpar. É que em toda a minha trajetória, estudando detox com os grandes detoxificadores que existiram, não fui aluno dos primeiros que faleceram lá por 1920, 1940, 1950, mas tive o privilégio de estudar com alunos deles. Nunca ouvi nada disso de maneira comprovada, mas hipoteticamente pode ser que haja um bom resultado. Eu estou falando porque eu aprendi isso com o Lair, né? E, Vitor, eu não tenho problema nenhum. Eu já mudei tanto de opinião durante esses 34 anos de formado. Quer dizer, eu aprendi, estou repassando uma informação que eu aprendi.
Mas se alguém me mostrar uma coisa melhor e diferente, por isso eu estou perguntando Sim. para quem eu acho que sabe muito mais do que eu. Claro. Né? Mas a gente Mas essa experiência eu não tenho. Deveria ser feito algum tipo de estudo controlado e medir qual né? é o teor externo, bem entendido, de contaminação daqueles legumes ou frutas. Foi com biorressonância que mediram. Pois é, então se há esse estudo, então nós estamos no caminho. Se Como eu estou dizendo, em biorressonância tese é mostra, possível. olha, em Breno, tese é a possível. palavra é possível. tua, fale. Combinar Não, vinagre de foi- maçã e iodo. Iodo, né? Sim. A gente sabe que a água ozonizada ajuda. Também, né? Porque se ela é bactericida, fungicida, Pelo menos para bichos, lesões, né, enfim, ela pode ajudar. E o pessoal faz muito E isso, pode né? ter um filtro de água ozonizada Sim, em casa. um filtro de água ozonizada em casa E também. tem Na filtros de verdade, água pode ozonizada. fazer uma associação dessas É Sim, que a palavra certa seria a gente não transforma esse alimento em orgânico, a gente consegue desintoxicar eu não literalmente postei como alguma coisa. orgânico, não. Eu postei que, porque assim, o ó, orgânico é outro conceito. É. Tem que, né, Não, até que- porque orgânico, tem muito orgânico aí, que o adubo é fezes humanas ou fezes de animal. Então tu pode ser orgânico porque não tem agrotóxico, em compensação tem um monte de parasita ali no meio. Né? Então vamos mudar o termo também. Nem só o orgânico significa que é bom, né? Mas ajuda a melhorar a limpeza do alimento, não é isso? Bom, então nós queremos agradecer muito a presença de vocês. Infelizmente, o nosso programa acabou e a gente convida o Eduardo, o Breno, o Vitor para estarem de novo aqui conosco. Pegou o Um prazer aviãozinho ter 5 vocês. horas só, né? Ai, venham, por favor, novamente. Não, claro. Sacanagem, eu vou falar, nós vamos agradecer de coração mesmo a presença deles aqui, porque é um pai dele que me trata como filho, é um filho dele que me Não trata fique como ciumado, irmão. não, eu trato mesmo. Pô, o cara é uma ostensivo, sumidade, fico lisonjeado. sabe? Eu sei que tu tem orgulho dele, é uma sumidade, é a maior autoridade do Brasil, se predispor a vir até aqui nos ajudar mesmo no SPA, e aqui é uma honra muito grande. Me sinto... Gente, que seja a primeira de muitas. Estejam certeza. mais vezes conosco, tá? Sim, que Isso é não um se prazer. passe mais um período tão longo entre a Por minha favor. primeira visita e a segunda. Vicky, eu acho que tu tem que chamar eles para vir ficar hospedado lá no SPA mais 27 vezes. anos. É muito tempo. Vai ser uma maneira de trazer Totalmente eles. diferente a Porto Alegre que me mostraram naquela Pelo menos época. para curtir. Ah, é. Nós mudamos para cá há 40 anos, era outra Porto Alegre. E a gente aguarda vocês no próximo sábado. Até lá.